Somente, meus irmãos, somente andando corretamente, fazendo com que as pessoas consigam visualmente enxergar um crente, não um crente de uma denominação, mas sim um crente no Evangelho de Cristo Jesus, um crente na palavra de Cristo Jesus. Aleluia. Não somente um crente da apostasia em que vai todo pintadinho, todo bonitinho para a igreja, não. É um crente de postura, um crente de retidão, um crente que a gente consiga ver. Aí depois que você vê, você possa o cumprimentar sabendo que é um crente. Aleluia. Com obediência. Aleluia. Vamos ler, meus irmãos. João 14, capítulo 14, no verso 15. E que diz assim: se vós amei, obedecei aos meus mandamentos. Aleluia. Aquele que não obedece, aquele que desonra o pai, aquele filho que desonra a mãe, aquele filho, não estás com Cristo Jesus, não estás ouvindo a palavra correta do Senhor. A obediência está nos mandamentos. Aquele que não obedece, não aceita o mandamento da palavra de Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, nós somos crentes de que tudo em que irá acontecer nos finais dos tempos já está tendo todas as demonstrações. O profeta que foi enviado para nos avisar, as tempestades, o coronavírus, tudo, meus irmãos. As pragas, os terremotos, não estamos vivendo uma vida mais no engano. Não, de forma alguma. O engano em nós, quem faz, somos nós. Por isso, vamos deixar de ser obediente à nossa carne e vamos vivificar a nossa vida em espírito e em verdade. Oh, glórias. Aleluia, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, meus amados irmãos. Que o Senhor toque em nossos corações, que nós possamos sermos mais obedientes a Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a próxima oportunidade para a irmã Regina, em nome de Jesus. Glória. Saúde, amada igreja, com paz do Senhor, amém? Louva ao hino 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços eu fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta do
do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres em esplendores, mas contemplo o meu lar. Aleluia, glória a Deus, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quero chamar a irmã Maria de Jesus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito, louvado seja Deus. Salve a graciada a igreja do Senhor e a paz de Jesus Cristo seja convosco. Glória a Deus. Vou louvar aqui o 308. Debaixo de uma muito formosa tamareira, estamos já a perceber na escuridão as árvores escutando entre a roseira, se vê andar pátria cabrão perante a Deus. Aleluia. Seu coração perante a Deus está aflito, pois é, aleluia, pois é se quer eu servir e sem murmuração, e por amor pergunta o Senhor bendito. Glória a Deus, aleluia. Meu filho amado, queres tu então? A voz de Jeová é onipotente e é ouvida. O teu Isaque oferece para mim, embora fique com tua alma dolorida, pois te abençoe se fizeste tu assim. De abatido Abraão se torna forte, pois canta hino, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para o memorial. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começa a subir com lentidão, pois ia dado ao coração a esperança, e no seu trono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandato do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, o quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente, e lhe dirige essa interrogação. O fogo e a lenha estou vendo que truxêmio, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão temos na Bíblia: meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. Chegando a Abraão, aonde Deus lhe mandara, fez um altar e ali a lenha arrumou, e o seu filho que adiante já amarraram, tomando nos seus braços, sobre o altar deitou.
Quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor lhe brandou-se lá do céu. A tua mão não estende para matá-lo, porquanto agora sei que temes a Deus. Erguendo Abraão os seus olhos de repente, veio um cordeiro que no mato preso está, e lhe tomando lhe oferece alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor, porque fizeste tais ação, deverá eu abençoar tua semente, e nelas as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecido com firmeza no monte, no memorial aonde fim do ideal, pois foi ali que alcançamos fortaleza, os vencedores sobre o campo angelical. Ali o nosso Deus o jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e nós teremos a perfeita santidade, depois que fomos para o monte do Senhor. Depois que fomos para o monte do Senhor. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Chama a oportunidade para a irmã Daiane em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hino de número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lago, da ave o capito de doce amor. Me fala o sentido, o acorde dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. E as crianças estão com oportunidade em nome de Jesus. Cada Maria de Papai Senhor. O hino 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar da
cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, devo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora a meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de meu Jesus, que vive está. Graças a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos abrir Marcos, aleluia, para nós celebrarmos os milagres nesta noite, para glorificar o sangue de Jesus, o eterno sangue precioso, que continua e persiste em curar vidas e pessoas, aleluia, e libertá-los. Aleluia, Marcos. Marcos 6, 5. Marcos 5. Aleluia. Marcos 5. Marcos 5, no versículo 25. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E certa mulher vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. E tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos. E tinha gasto tudo o que ela tinha e não havia melhorado. Mas antes cada vez pior. E quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição.
E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Aleluia! Jesus curou, povo abençoado. Jesus cura e ele vive. Aleluia! O propósito, o objetivo deste poderoso milagre que ocorreu com esta mulher é para alertar a cada um de nós, para nós mudarmos as nossas ações, a nossa conduta, o nosso estilo de vida. Cada milagre que o Senhor fez foi com o único propósito, para que atraísse o coração de todos para o arrependimento. E é importante nós nos arrependermos e celebrarmos o sangue de Jesus. Por causa deste grande milagre poderoso que ele fez na vida desta mulher que há 12 anos padecia por causa desta grande aflição, a fonte dela secou por causa do poder imenso de Jesus Cristo. E pela lei dos sacerdotes, no Antigo Testamento, que está escrito em Levítico, é proibido um sacerdote santo tocar em uma mulher impura. Digamos que ela estava menstruada, estava com sangue. Pela lei, lá em Levítico, aleluia, só para trazer a referência, Levítico 6,19. Levítico 6,19. Era proibido um sacerdote tocar, porque é a fase da purificação das mulheres. Quando ela jorra o sangue, é a fase de purificação das mulheres. Mas o sacerdote era proibido. Mas Jesus curou, tocou, curou naquela mulher. Por quê? Porque o sangue de Jesus ultrapassa os limites. Aleluia, é poderoso. Nenhuma enfermidade existe. Ele teve a capacidade de curar aquela mulher para mostrar para nós que esse sacerdócio é muito mais poderoso e soberano. Aleluia. Mostrou para nós que o sacerdócio de Moisés era muito inferior. Havia proibições, havia leis, havia cerimônias humanas. Mas o sacerdócio de Cristo é capaz de curar as enfermidades. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. O que importa é a misericórdia. Por isso que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. É o sacerdote perfeito. Pode alguma enfermidade tocar nele, mas não resiste, não fica de pé. O cura. E por causa disso, isso deve mudar a nossa vida, porque o Senhor continua curando, continua libertando. Aleluia. Vamos crer e vamos celebrar, não vamos desprezar isto. E o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Se a gente tem alguma enfermidade, Ele ouve as nossas orações. Basta apenas crer. Aleluia. Basta apenas crer e confiar, povo abençoado. Basta apenas crer e confiar que Ele cura. Não há mais limites. Não há mais regras. Aleluia. Basta agora você ir diante do Senhor e orar, e Ele vai te conceder a graça. Porque o véu foi rasgado. Aleluia. O véu foi rasgado. E aquela mulher, ela sabia também. Ela sabia que não podia tocar naquele sacerdote santo. Mas mesmo assim, ela foi correndo. E ela foi correndo sabendo que ela, só apenas um toque, ela seria curada. E ela sabia da lei do sacerdócio, da lei daquela época. Ela sabia que não podia tocar em um sacerdote santo. Mas ela foi tocar
para poder receber a sua cura. E o Senhor Jesus concedeu a cura para aquela mulher, sabendo que a misericórdia triunfa sobre a lei. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus, por causa da sua misericórdia, Ele foi capaz de pegar o seu filho e esmagar na cruz para poder trazer a redenção para nós. A misericórdia, povo abençoado, é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Misericórdia. Aleluia. Misericórdia. Vamos celebrar este grande milagre que ocorreu. Aleluia. Vamos celebrar este milagre. Este meu de sofrer desapareceu imediatamente. Aleluia. O tumor rompeu, dissolveu, e ele também, ele dissolveu totalmente. O tumor rompeu, 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 o tumor rompeu. Aleluia! Ele mesmo se fechou, ele rompeu, vazou e então fechou. Ele estava num lugar muito ruim, porque se alguma coisa aconteceu comigo, eu se espalhar pela medula ou pelo cérebro, ia ser muito ruim. E esse lugar é muito cheio de medo. É muito complicado, muito nervoso esse local. Esse lugar onde a gente está, como não está, tem um tráfico muito grande de medo nesse lugar. E muitos músculos muito potentes. Determina um processo muito importante. Então você vai com o único decreto. Aleluia, o tumor rompeu em nome de Jesus. Aleluia. Então, povo abençoado, este sumo sacerdócio da qual nós se encontra, muito mais superior do que o sacerdócio de Moisés, é que a celebração é um requisito para entrar no céu. Esta é a notícia maravilhosa que eu trago a vocês, que a celebração, ela é um requisito para entrar. E se a gente não celebrarmos os milagres, significa uma coisa: que nós não cremos no poder do sangue de Jesus. Aleluia. E quando nós celebramos o sangue de Jesus, significa que nós estamos crendo. E a Bíblia diz que aquele que crê verá a vida eterna. Aleluia. E quando eu falo de crer, não é um crer apenas de palavras, é um crer de estilo de vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então passa a oportunidade para o pastor José para nos conceder uma bela ministração nesta noite para edificar os nossos corações. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Shalom, povo abençoado! E aí, como estão os corações? Foi boa a brincadeira hoje, mas agora é hora de nós falar sério. Você viu o sacerdócio de Cristo? A mulher estava impura, suja, e foi tocar no homem limpo, puro. O poder do homem limpo é tão terrível que a mulher se limpou. Aleluia! Ele não pode ser contaminado, ele.
A Bíblia diz que nem a morte conseguiu segurar ele lá embaixo. Ela teve que soltar. Por quê? Porque nele não havia impureza, não havia pecado. Aleluia. Não conseguir, a morte não tem poder para reter ele. E a morte é um dos seres mais poderosos da Bíblia. Aleluia. Meu Deus, que tremendo, povo abençoado. Esse é o sacerdócio de Jesus Cristo. E quem está doente, busca o Senhor que Ele vai te curar. Mas creia. Creia de verdade. Pode ter certeza que Ele vai te curar. Você acredita que é o que o Senhor mais quer? É curar. Mas nós não cremos. Como é que Ele vai curar? Aleluia. Ele vai nos curar. Amém? Então nós vamos agora falar da palavra maravilhosa do Senhor Jesus, que para nos ajudar, que o Senhor Jesus escreveu na terra para nos ajudar a entrar no seu reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começar. Todo mundo já conhece. Até o pastor Diego ainda não conhece, não, pastor Diego? A Joana? Aleluia. Todo mundo já conhece. A Joana, a Maísa. A Maísa todo mundo só conhecia de foto, agora conhece vendo ela mesmo. E parece que ela é mais bonita pessoalmente do que na foto, né? A Maisona aí. Ei, Maisona. E ela é grandona, eu pensei que era menor. O Senhor vai falar no teu coração agora. E aí, dá lugar à voz dele, amém? Dá lugar à voz dele, porque nós estamos vivendo um momento tão terrível, povo abençoado, que se eu começasse a pensar, eu ia chorar. De medo de mim mesmo, medo de perder minha salvação, Você tem que ter medo. A base principal do Evangelho é o medo. Se você não tem, ele não pode te ajudar a fugir. O medo é que te diz, se por acaso tem alguma coisa errada aqui, o medo te diz, por favor, não vá para lá. Ele te deixa em pânico. E por que ele te deixa em pânico? Porque você não sabe o que tem ali. Te deixa tenso. Você não sabe, alguém falou para ti, olha, se você passar naquela rua é muito perigoso. Então você vai passar assim todo tenso, assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Mas o Senhor Jesus, ele disse, cuidado, não tema